tudo começou assim, porque eu queria escrever, né? Eu sempre gostei de escrever, eu escrevo desde que eu aprendi a escrever. É muito assim a maneira como eu me relaciono com o mundo, assim, né? Eu me expresso ali, eu me derramo, né? E o jornal veio muito, muito por conta disso. Desde criancinha, assim, eu adoro escrever, já participei de concurso de poesia na escola, eu já escrevi como colunista para vários outros periódicos aqui da região, né? E aí foi assim que começou. Então eu já escrevia muito, assim, no meu Instagram, na vida, né? Vários momentos de inquietação ou mesmo para, sei lá, dar uma notícia boa. Meu canal sempre é a escrita, né? Então é onde eu me identifico. E aí o primeiro Sou, o nosso primeiro impresso, que foi em março de 2024, foi muito espontâneo, assim, né? Eu tinha uns textos que eu já tinha feito sobre o bairro, então é muito sobre o bairro, né? E eu achava um pecado aquilo morrer no Instagram, assim, né? E ficar ali... Enfim, o Instagram também tem todo o seu charme, né? E o seu apelo, né? Hoje em dia a gente não consegue fugir daquilo, né? Tá todo mundo ali dentro, né? Então a gente usa as redes sociais para se relacionar, para se comunicar, também para, sei lá, divulgar um trabalho, ou é uma vitrine, né? Do que a gente faz profissionalmente, E a gente não consegue fugir disso, né? A gente tá ali, todo mundo tá ali. Mas também eu sinto que tem muito um pouco um movimento contrário, assim, né? Todo mundo tá também muito saturado, né? E aí foi uma junção de muitas coisinhas, assim, né? A minha vontade pela escrita, essa vontade de ir na contramão do mundo mesmo, assim, né? De voltar, assim, pro offline, de dar um passo atrás, de ter o papel, né? O cheirinho do papel, pegar com as mãos, assim. Não ter limite de palavras, né? De poder escrever o quanto eu quisesse, né? Que às vezes fico presa ali naquelas legendas da rede social, da quantidade e tal. E aí em março do ano passado eu tinha, assim, né, uns escritos meus antigos sobre o bairro. Tinha acontecido em fevereiro um encontro de mães que eu tinha organizado também, mulheres, e tinha umas imagens bonitas, tinha um movimento assim acontecendo que eu achei que era muito válido trazer aquilo para o papel, né? E aí foi muito espontâneo, assim, eu sentei na frente do computador, eu mesma fiz, né? Um impresso, era frente e verso, assim, era uma folha, né, 2 páginas. E aí imprimi 100 cópias daquilo e distribuí. Falei, ai, todo mundo vai gostar de ver isso aqui, né? Porque era falando daqui, né? Expondo a minha paixão ali em palavras e mostrando as pessoas aqui, né? Se encontrando, se relacionando. Então tinha um pouco disso, assim, né? E foi assim que nasceu, foi assim que começou. O Sou tem a essência, né? Essa alma, né? Às vezes as pessoas me perguntam e eu nunca falei muito sobre isso, assim, porque é uma coisa meio proposital, é para deixar realmente a dúvida, assim, né? A logo do Sou é o Sou escrito e tem o desenho ali da pedra branca, que lembra um L, né? Então Sou com L no final em inglês é alma, né? E para mim o Sou é isso, é a alma do bairro, assim, porque a ideia do Sou é falar das pessoas, né? Sempre foram as pessoas. Para mim isso tudo, faz muito sentido pra mim, é muito pessoal isso, né? Então, assim, eu amo me relacionar com as pessoas, conhecer gente, estar em contato, unir todo mundo, fazer movimentos e conexões. Então, Sou é isso, são as pessoas, né? Então, toda edição, assim, por mais que a gente fale do negócio do bairro, dos estabelecimentos comerciais, mas sempre eu tento trazer a história das pessoas, porque eu vejo que é um ponto de encontro. Hoje, é muito mais, é um canal de comunicação realmente que a gente tem aqui, né? Mas é muito assim um ponto de encontro, sabe? Pra gente saber quem que é o dono do comércio que abriu, qual que é a história daquela pessoa, como é que chegou até aqui, ou mesmo para uma família que chegou, né? E, onde é que será que tem um pediatra para o meu filho? Ou, né, vai ter um evento, vou participar para conhecer pessoas. Então, assim, sempre tento trazer... ainda que seja um espaço também para hoje as pessoas divulgarem seus negócios e as suas profissões e buscarem até alternativas, né? Tudo aqui para a gente tá prestigiando, né, uns aos outros e apoiando, mas sempre tento trazer muito isso, a história das pessoas. E começou assim. Cara, começou assim, né?
esse papelzinho aqui, frente e verso, que eu fazia tudo, né? Então, enfim, tem fotos minhas, os textos são meus, tem uma poesia. Aqui um encontro que eu organizei também super despretensioso na época, né? E era para ser um cafezinho, tá até aqui, né? Só um cafezinho. De repente, nós éramos 80 mães numa segunda-feira, tomando café aqui no Carpe Diem a tarde inteira, assim, né? E até assim, é curioso que eu tô lendo aqui e é muito gostoso, assim, de relembrar, né? A primeira frase do jornal, desse primeiro impresso, diz assim: apaixonar-se por alguém é fácil, mas você já se sentiu apaixonado por um lugar? Ó, é isso, né? Eu queria muito falar daqui, assim, eu queria escrever, né? Então isso aqui foi meio que uma introdução, assim, do que podia vir, mas nem eu sabia exatamente o que vinha, né? Porque eu pensava assim, e isso era algo que a gente até conversava, assim, né? Poxa, mas um jornal impresso, né? Na época das redes sociais, da internet, da IA e papel, né, de novo, parece que vai na contramão, e a ideia era justamente essa, realmente ir na contramão do mundo, assim, né, voltar, ter uma coisa meio nostálgica até um pouco, assim, mas ter esse prazer de novo, né, de relembrar, assim, o poder da leitura, né, e do papel, de tu pegar com a mão, assim, sentir o cheirinho, né, e parar, desligar daí o telefone por um momento, assim, né, e pegar um cafezinho, sentar, sabe, ter um momentinho, assim, uma pausa, era isso, né. E, claro, junto disso, uma paixão minha aqui derramada, assim, então começou assim. E, claro, era uma folha frente e verso, eu me aventurando ali no Canva, né, no computador, tentando entender aquele mundo, porque eu nunca fiz isso, né, e ficou bonito, deu certo, eu achava que tava, assim, maravilhoso, né, eu já tava muito contente, assim, com o resultado. Tava colocando no papel tudo que eu tinha dentro, assim, né? E aí, mês a mês, começou a crescer um pouquinho mais, e de, né, 2 páginas passou para 4, depois para 8, depois para 16, e mais gente queria fazer parte. Então aquilo para mim é até hoje, assim, eu nunca me acostumo, não me acostumei ainda, talvez em algum momento, assim, mas saber que tem alguém que lê o que eu escrevo, saber que tem gente que quer fazer parte de um projeto que é meu. Nossa, isso aqui é incrível, é um sonho realmente se tornado realidade, assim, né? Pô, cada página a mais que surgia, assim, era uma alegria, porque era, né, tudo crescendo. E também era um nervoso, né? Um frio na barriga, assim, porque, meu Deus do céu, eu preciso de mais tempo para fazer com mais calma, para tentar fazer melhor. E sempre era um aprendizado, assim. Mas foi, né? Assim, de março até dezembro fui dando conta. E teve meses que daí eu ficava tentando entender esse negócio também, porque daí virou realmente um negócio, né? E aí eu pensava, então, de repente, se eu imprimir em casa, vai ser ok, porque imprimir é fácil, né? Então, tipo, eu vou botar lá pra rodar, vou fazer outras coisas e vai dar boa, né? A minha margem, daí fazia os meus cálculos e tal. E eu fiz isso um mês, tá? 2 meses. A gente levou uma impressora A3 pra casa e aí desde o começo, assim, preocupação com papel, né? Papel, enfim, que tem um selo de, né, internacional, de sustentabilidade, e aí as imagens, sempre tinha uma preocupação, assim, já no feeling, né, assim, desde o início tinha todo um cuidado que eu achava que já estava muito bom, assim, né. Levei a impressora para casa e eu lembro que por 2 meses a minha vontade era jogar aquilo da janela de tanta raiva, que daí o negócio travava, e daí dava erro na tinta, e daí saía torto. E era tão pouco, mas não ia, e não ia, e não ia. Aí eu entendi que não é assim tão simples, né? Então, tipo, tá, eu já tô me metendo a fazer um negócio que eu tô aprendendo ainda, tô diagramando, a gráfica, não dá pra querer assumir esse negócio também, né? Então, tirei isso da minha cabeça e aí a gente imprimia em outro local, que era uma gráfica rápida, assim, eram, sei lá, 200 unidades, era outro momento, assim, né? E aí, ali no final do ano, eu senti que eu já tava sobrecarregada mesmo, assim. E aí foi quando entrou a 3 Mundos na minha vida. No jornal, no caso, né? Porque já faziam parte desde muito antes, assim, né? Então a gente já tem um trabalho em conjunto em outras empresas, né? E sempre foi uma parceria que, assim, eu indico de olhos fechados, né? Então, assim, sempre foi muito bom.
E aí, quando teve essa aproximação e essa sugestão, né, de entrar para fazer isso, né, a diagramação do jornal, para mim, eu nem sabia como ia ser, mas já foi um alívio, porque eu pensei, vai dar muito bom, né, tanto para tirar isso de mim, quanto para melhorar a qualidade do impresso mesmo. Sabia que ia ser um salto, assim, ia ser uma virada de chave, e era um momento importante, assim, né? Ia ser bem na virada do ano, então a gente já ia começar 2025 com outra cara, com o pé direito, né, mostrando uma coisa ainda melhor, assim, para todo mundo que estava, né, comprando essa ideia, apostando no jornal e querendo fazer parte. Então, ia ser tipo um presente de ano novo, assim, né? E aí, cara, assim, com o mesmo carinho e cuidado e toda a atenção que eu dou para cada coisinha que eu boto aqui dentro, eu sentia que era esse mesmo carinho, cuidado e atenção que as pessoas que estariam comigo nesse projeto teriam que olhar para esse projeto, ainda que fosse um bebezinho, né? Que, tipo, não era, assim, uma grande... um impresso de circulação, né, tal, e, enfim, era um projeto que estava iniciando, mas nem por isso merecia uma atenção não tão especial, né? E aí foi muito acertada, assim, a parceria, né, com a Três Mundos para essa parte da diagramação, porque ficou lindo. Nem eu acreditei quando eu vi, assim, em janeiro a diferença, né? Porque olha só, é muito diferente, deu um salto realmente, né? E aí ficou até com cara assim, tipo, é jornal ou é revista? É jornal ou é revista? Não sei, é jornal ou é revista? Já não sei mais, porque tá tão bonito, sabe? Vira e mexe, várias vezes eu falo impresso, porque ainda não consegui definir uma terminologia. Eu amo jornal, né? E tem classificados, enfim, tem tanta coisa aqui de jornal, né? E tem tirinha, e tem não sei o quê, mas tem tanta cara de revista, né? Não sei, então, a gente tá nesse momento, assim, né? Mas enfim, entrou a Três Mundos e o Edu na minha vida, né? Nesse momento, assim, e foi realmente uma virada de chave, assim, e todo mundo daí viu, né? Em janeiro que chegou essa edição, que essa nova cara, essa nova edição, o Edu super se dedicou, assim, porque todo mundo entendeu que realmente precisava ter um impacto, assim, né, para ficar muito visível essa mudança, né? Tipo, deu tudo certo em 2024, então agora aqui, 2025, a gente tá chegando com os dois pés na porta, sabe? Assim, tipo, queria que tivesse realmente um impacto. E teve. O Edu foi muito assertivo e, enfim, mês a mês a gente vem mudando uma coisinha e melhora outra e inclui não sei o que e tal. E o Edu, a Três Mundos, né, enfim, como um todo, assim, abraçou com o mesmo carinho esse projeto. A nossa entrada, eu acho, no Soul, que assim, quando a gente pegou o jornal, realmente, assim, a Pri fazia tudo sozinha e, tipo assim, isso é super louvável. Ela trouxe algumas referências legais, só que pegar as referências que ela trouxe e implementar no jornal, a gente estaria fazendo simplesmente uma cópia de uma coisa que já existe. Então hoje o que a gente está fazendo é criando uma personalidade pro Jornal do Soul. A gente ainda não chegou no que a gente ainda vai construir, só que a gente está melhorando a cada edição. Cada edição a gente vai entendendo que tais matérias têm que ficar de tal forma, quantas palavras por matéria, aonde vão publicidades, aonde não vão publicidades. No começo, cada pessoa mandava uma publicidade de um tamanho. A gente configurou o tamanho das publicidades, porque é importante para ter coesão gráfica e para agilizar também o trabalho, a gente ter essa preocupação com os pequenos detalhes e entender que a construção o New York Times não começou do jeito que ele é hoje, entendeu? As grandes revistas, elas não começaram do jeito que elas são hoje. Então eu acredito que essa construção que a gente está fazendo com o Soul, ela não é só uma construção de um jornal bonito, mas é um jornal que ele vem para mudar pelo menos uma parcela de uma população
de um lugar super específico, que é aqui onde a gente vive, sendo que ela já está entrando em outros lugares ela já está expandindo o negócio. Então eu acho que a nossa entrada nisso, e digo mais a minha parcela de culpa nesse projeto, é que a gente está trabalhando nisso com muito carinho, para realmente fazer as coisas funcionarem de uma forma bonita, elegante e com personalidade, porque é isso que a gente traz. A Três Mundos faz isso com as empresas. A gente mostra o que é ter personalidade com base no que as pessoas trazem pra gente. A Gráfica Rocha, quando eu procurei o Rodrigo, foi engraçado até, porque eu pedi um orçamento, né? Eu tava imprimindo em outro lugar, que era uma gráfica rápida. Fui orçar com a Rocha, que é, meu Deus, a gráfica mais renomada aqui do estado, mais premiada, e é aqui do nosso bairro, né? E pra mim, poxa, eu pensava, tá tudo redondinho aqui na região, né? E a impressão era em São José, e daí isso também me incomodava, assim, poxa, tem uma gráfica incrível aqui, mas eu pensava, não é pra mim ainda, né? Vou mandar um e-mail, né? Mandei, pedi um orçamento e tal, e veio um orçamento. Aí começou a nossa conversa, assim, eu, o Rodrigo, ele abraçou também o projeto, fez tudo que podia, assim, pra gente firmar essa parceria e realmente apertar mãos, assim, né? E aí, a partir do momento que a gente deu o ok, ele também abraçou como se fosse dele, assim. E toda a equipe, né? O Léo, que me atende, é um queridão, assim. E sempre eu tô pedindo uma outra coisinha, eles dão um jeito de atender e tentam ir atrás e resolver. E uma coisa que é muito curiosa, assim, pra mim, né? A gráfica é enorme, né? A gráfica do Rodrigo é super renomada e ele me atende, sabe? Sempre, assim, e toma um cafezinho comigo e me dá dicas. Pri, mas o teu negócio, tu pode fazer isso e aquilo outro, sabe? Assim, é muito dele. Então, tipo, é muito também o que eu sou, o que a Três Mundos é, todo mundo tem, assim, essa mesma vontade de fazer dar certo, de ajudar, não é só o business pelo business, assim, sabe? Tipo, eu vou sugerir isso porque daí fica mais caro e eu vou ter um lucro maior, não tem nada a ver com isso. É óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro também, né? É um negócio, precisa rentabilizar. A gente investe esforço e tempo em tudo isso aqui, muito amor e carinho. Mas o propósito maior não é esse. E é por isso que dá certo, né? O que eu vejo que é interessante nesse projeto aqui é que eu ainda lembro da primeira vez que a gente rodou aqui na gráfica, né? Em que a Priscila ainda tinha a tiragem que ela fazia em casa, tinha todo um desafio, assim, né? Até de operação de fazer. E eu lembro que a gente foi construindo juntos, né? Depois a gente teve a parceria de vocês junto aqui para fazer a parte do projeto gráfico, e a gente vê que esse projeto ele foi uma constante evolução. A gente tem aqui uma produção certificada, né, em que todo o papel que foi utilizado nessa produção ele vem de floresta de manejo sustentável, né, que garante que a gente não tenha a corte de mata nativa, que a gente não tenha trabalho infantil, nada envolvido nisso, um trabalho legal, né, e uma certificação de reconhecimento internacional. Então, garante que realmente, assim, a gente está falando de sustentabilidade desde lá, né, do plantio, né, até a distribuição. E a gente percebe isso até mesmo na própria tiragem. Né? O Soul ele tem uma tiragem que é uma tiragem exclusiva, ele nunca foi feito, né, numa ideia de massa, mas sempre numa ideia de que cada impresso aqui ele tem o valor, que a pessoa pegue, que a pessoa passe adiante. Né? E essa própria concepção do projeto é muito bacana. Né? O papel ele é todo off-white também, que é um papel que ele é mais gostoso de ler, é mais agradável. Né? E com um projeto gráfico que também não é aquela coisa do anuncia aqui. Né? A gente tem espaço para conteúdo, a gente tem espaço até para anunciantes que têm conteúdo também. E eu acho que isso é tudo, é uma conjuntura que faz muito legal e assim, é a cereja do bolo pra gente poder receber a premiação aqui nesse produto, né? Pra gente é muito especial poder ter uma produção de um jornal, que é uma mídia que já tentaram eliminar há sei lá quanto tempo, né? Mas um jornal tão relevante aqui para o nosso bairro, para a nossa comunidade, sendo produzido aqui conosco, né? A gente sempre faz questão, né, de trazer essa produção aqui para a gráfica, né? Anunciamos junto, inclusive, né? Mas muito com esse propósito de garantir e de mostrar uma coisa que a mídia impressa tem, que nenhuma outra mídia tem, que é essa relevância, é a visualização de qualidade, né? Então, ter um jornal aqui no nosso bairro, do nosso jeito, produzido aqui, né, no nosso quintal, vamos dizer assim, para a gente é um orgulho tremendo, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa parceria e eu tenho certeza, assim, que todo mundo sente isso quando pega o jornal na mão todo mês, né?
porque todas as pontas, que hoje são 3, mas enfim, tem muito mais gente envolvida, né? Mas eu digo assim, o que eu condenso de conteúdo para o que o Edu torna visível e o que o Rodrigo lá na Rocha torna palpável, né? Então, assim, as 3 pontas estão muito em sintonia, sabe? E é muito gostoso saber disso, né? Que realmente eu consegui me juntar com pessoas que são muito parecidas e que têm essa mesma visão, né? Pro meu sonho. Porque daí abraçaram como se fosse de todos vocês também, né? A virada de chave, né? Com a diagramação, né? Do Edu, ali da Três Mundos, que, enfim, mudou a cara do jornal, né? Eu sinto que cada vez mais as pessoas estão curtindo, elas procuram, né? Quando eu sempre divulgo, assim, nas minhas redes, que eu já estou entregando a edição tal, porque daí a minha família vai toda comigo entregar, né? As crianças são os entregadores, né? E isso é muito gostoso também, porque eu consegui... Acho que isso, assim, principalmente aqui no bairro, né? Tem muita mãe que tenta conciliar, enfim, no mundo, né? Mas aqui no bairro a gente tem muito família, né? É um bairro muito familiar mesmo. E tem muita gente, assim, que fica nesse dilema, assim, né? Depois da maternidade, de como é que encaixa uma carreira de volta, né? Nisso tudo, e tenta conciliar, né? Ali carreira, filhos. E eu sempre tentei fazer esses movimentos, assim, quando eu... depois das crianças, assim, todo o projeto que eu me envolvia tentava, de alguma maneira, que isso conversasse com a minha maternidade, né? E agora, isso pra mim é muito bacana no Soul, porque é nosso, assim, né? A família inteira também abraçou o projeto, né? Que, enfim, podia ser algo só meu, né? E a Alice hoje escreve pro jornal, o João participa da entrega, o Diogo participa de tudo, né? E é muito gostoso, assim, de ver como tudo tá se conversando e tá bem unido, assim, bem conexo, né? Tá funcionando. Eu tava organizando um evento agora pro dia 8 de agosto. E aí, na véspera do evento, eu tava ali com a família inteira também envolvida ali nos últimos preparativos, né? Era já de noite, sei lá, acho que umas 10 horas da noite. A gente tava colando cartela de bingo, porque no dia seguinte tinha uma brincadeira ali na padaria, né? E aqui para todo o bairro. E aí o Rodrigo me mandou uma mensagem. E às vezes o Rodrigo manda uma mensagem, tá? Ele é um querido, né? E aí vira e mexe, ele tá rodando o Jornal do Mês e ele manda: Pri, que edição foda, tá lindo, e o texto não sei o quê, e o anúncio que tu botou no classificado, tem um funcionário meu que já tá interessado. Sempre tem, assim, uma troca, é muito legal, né? E aí eu achei que era mais uma mensagem, assim, né, enfim, aleatória de alguma coisa daquela edição. E aí eu abri pra ver, e era um vídeo. E aí no vídeo eu descobri, né, eu nem fazia ideia, assim, descobri que a gente tava participando de um prêmio, concorrendo com gráficas de todo o estado e na categoria jornal, melhor jornal não diário, né? E o vídeo era a premiação, né? A moça falando ali no microfone, e o vencedor Soul Pedra Branca, da Gráfica Rocha. Um legado de Elbert, indústria gráfica. Revista mensal JP de Impressora Maia. E Soul Pedra Branca de Rocha Gráfica e Editora. Vamos revelar então quem é o grande vencedor na categoria Jornais de Circulação Não Diária. E o troféu vai para Soul Pedra Branca de Rocha. Caralho! Então, o Prêmio Catarinense de Excelência Gráfica ele é um prêmio que surgiu em 2017. Né, com esse propósito de reconhecer o primor, né, da produção gráfica aqui em Santa Catarina. A gente participa desde a primeira edição, né, inclusive na primeira edição a gente foi a gráfica mais premiada daquela edição e a gente vem defendendo esse título desde aquela vez. E pra gente o que é especial no prêmio é que ele é um prêmio com caráter técnico. Né? Ele exige, lógico, toda peça para ter uma exigência técnica ela tem que ter um design que exija isso. Né? E a partir desse design, desse projeto, né, se avalia o quão bem a gráfica executou ele. Né, em diversas características, né? Qualidade de impressão, qualidade do acabamento, tipo, né, e especificação de papel, então tudo leva em conta. E eu até brinquei com a Priscila, que é um prêmio que ele é no fio do cabelo, é no detalhe.
né? E em especial em peças como o jornal aqui, o Soul, que é uma peça que ela não é uma peça de alta complexidade gráfica. Então, qualquer coisa pesa. A gente tem um amigo que brinca que é quase que um desfile de carnaval, assim, né? Porque realmente todo detalhe, cada página ela é analisada por um júri técnico, né? A premiação, inclusive, ela não é avaliada aqui, ela é avaliada lá em São Paulo, num comitê técnico da indústria gráfica, que garante essa isenção. E a gente gosta muito do prêmio por acreditar muito que esse é o futuro da mídia impressa, né? O impresso que ele tenha personalidade, que ele tenha localidade, né, e que ele tenha valor no que ele está entregando. Quando a gente fala de análise técnica do produto, né, o material ele é verificado desde a parte de pré-impressão, então como foi montado o arquivo para gerar o produto impresso, né, a parte de impressão em si, então se a impressão está na pressão adequada, no posicionamento, que é o que a gente chama de registro adequado, né, então a gente está falando assim, uma precisão no 10º de milímetro, né. A questão das cores, né? E aí a gente tem aqui um caso bem interessante, porque o Soul ele é impresso num papel off-white, então ele não é um papel de fundo branco. Isso gera uma complexidade maior, né? E ainda assim é um papel não revestido, que também aumenta a dificuldade de execução. Então, esse conjunto de pontos, né? E do quanto que o jornal poderia ter chego e o quanto que ele chegou, é como a análise técnica vai entender assim, poxa, esse material foi executado com excelência, né? E tenho certeza que essa conjuntura desse produto faz com que ele seja um produto com uma execução, não vou chamar de desafiadora, mas interessante, né? E que aqui na gráfica a gente conseguiu entregar o que a gente entende que é o melhor, né, do produto gráfico para esse tipo de produto. No prêmio desse ano foram inscritos mais de 400 produtos, né, divididos em categorias. Então é interessante ver que são produtos do estado inteiro, de realidades diferentes. Aqui a gente está competindo com um jornal de bairro, aqui do nosso bairro, mas entendam que a gente tem produtos de multinacionais, a gente tem produtos de cidades, né? Produtos até a nível estadual. Então é interessante ver que apesar de tu, às vezes ter produtos inscritos que tenham até orçamentos maiores, que tenham até assim, marcas maiores, aqui o que pega é a questão da execução na excelência, né? E da entrega do material final, né? Do jeito que ele tem que ser. Ter recebido um prêmio, justamente com outras pessoas, né, mas a Três Mundos, envolvida em um prêmio de excelência gráfica, para mim, é meio que a realização de um sonho, porque eu nunca tinha ganhado nada assim, de coisas impressas, era sempre muito digital, e saber que a gente ganhou um prêmio assim, de excelência gráfica, é saber que todas as referências que eu busco, todos os testes que eu faço, saber lidar com o material, saber fechar um material do jeito certo, pedir as informações certas, as fotos nas qualidades certas, criar um padrão, um tipo de rotina que tem que ser seguida até o negócio ficar pronto, eu acho que essa é a excelência. Na verdade, o que a gente recebeu é só um reconhecimento do ótimo trabalho que a gente está fazendo. Porque aqui a gente não deixa nada solto, a gente não entrega nada por entregar. Se tem alguma coisa errada, a gente vai rever. Eu acho que esse prêmio ele veio só para dar um boost, fazer com que a gente se empenhe cada vez mais para fazer com que esse jornal ganhe um prêmio nacional de excelência gráfica. Porque eu acho que a junção da Três Mundos, da Rocha e da Pri é excelência. É excelência. A gente vê que o projeto gráfico aqui do Soul Pedra Branca, ele tem já uma concepção diferenciada, né? Primeiro que não teria como a gente ter esse produto premiado se todas as páginas dele não tivessem bem executadas, né? Se cada imagem, cada ilustração, o projeto gráfico em si, isso pesa também. Pesa tanto na parte da execução da gráfica, né? Como também na parte da organização, afinal de contas não tem como a gente fazer algo com excelência correndo, certo? E também, né, na própria parte da qualidade do arquivo, né? E isso a gente encontra tudo aqui no projeto gráfico, né? Então a gente vê que a gente tem um jornal,
né, mas que não tem aquela cara de jornal, né? Ele tem uma cara de, poxa, aqui eu tenho algo interessante para ler. E de uma forma de uma leitura confortável, uma leitura agradável, né? Eu falo para vocês assim, toda vez que a gente vem imprimindo ali, é até gostoso de ver, porque tu vê seja ilustração, seja imagem, seja às vezes uma provocação, né, que chama a atenção, né? E eu tenho certeza que o leitor, quem aqui vem e recebe, consegue pegar isso também. Mesmo que às vezes, né, o design bom às vezes ele é invisível, né? A pessoa no fim ela nem percebe, mas por algum motivo aquilo prendeu ela, né? Então acho que é uma parceria que funciona muito bem. Uma coisa que eu acho bacana também, né, e eu gosto de destacar, é que a gente teve uma evolução aqui com o tempo, né? Aprendendo a trabalhar com papel sem revestimento, aprendendo a trabalhar com papel que não é branco, e até que hoje a gente chegou num ponto que, poxa, tu vê que todas as imagens, elas são bem reproduzidas, não fica aquela impressão desmaiada, fica com uma cara de realmente assim, quem criou o projeto entendeu aquilo. E aí, porque entendeu, soube mandar para uma execução, né, enfim, de excelência, como vocês já sabem. Quando a gente fala do futuro da mídia impressa, né, eu acho que assim, é muito importante a gente observar que a mídia impressa existe desde o século XV, né, e faz muita parte da história da humanidade como um todo, né? E se a gente for perceber, o principal diferencial da mídia impressa é o contato, né, aquela visualização de qualidade. Hoje, num mundo em que a gente está acostumado a só rolar para cima, a microvisualizações, né? A tu ter que ter um anúncio que tem que ser visto 6 a 8 vezes para ser notado, a gente tem o exato oposto da mídia impressa, em que uma visualização de qualidade, offline, né, naquele conforto, às vezes dá um impacto muito maior do que 10, 20 numa campanha de tráfego, né? E eu pessoalmente acredito muito nesse posicionamento da mídia impressa, né? Ela teve que evoluir nesses 6 séculos de existência, né? E essa evolução chega onde a gente está hoje. Num exemplo exatamente aqui, um produto gráfico que não está aqui para trazer notícia fresca. Afinal de contas, isso a gente tem muito mais rápido na internet. Mas para trazer aquela notícia que, poxa, isso aqui eu preciso saber. Aqui alguém parou, olhou o que tinha aqui e me trouxe o que era importante, né? E de uma forma agradável, de uma forma que gera uma desconexão, que gera uma descompressão, né? É quase que uma leitura por afeição, né? Então, eu não tenho dúvida que produtos como esse, projetos gráficos como esse, é só o que a gente vai ver em mídia impressa daqui para frente, né? E pra gente ter uma premiação nessa categoria, que é uma categoria que nem a gente estava conversando antes, pô, jornal, mas pô, é ainda mais legal, né? É ainda mais fora do óbvio, né? E nesse espaço aí onde a gente tem, eu acho que a gente consegue ter essa relevância. E aí, esses dias antes, né, de soltar a notícia assim pro bairro, porque é um prêmio nosso, né? Eu sempre digo que o Sou é nosso, é de todo mundo e não é da boca para fora. Realmente é, né? Eu sou porque nós somos, é sempre a minha fala, assim. E eu queria compartilhar isso com todo mundo. E aí, eu não lembro com quem que eu tava falando, e daí tava falando do prêmio com o Juan Santo, que inclusive é a pessoa que fez as ilustrações dessa edição que foi premiada, né? E é um parceiro, assim, que, enfim, cada dia mais vira amigo e que é uma pessoa que eu admiro demais, assim, tanto enquanto pessoa quanto profissional, mesmo um artista incrível, né, que a gente tem aqui também no bairro. E eu tava conversando com ele, enfim, de outras coisas, e aí eu falei, ai, Juan, não consegui contar ainda pra todo mundo, mas eu vou te mandar um vídeo, porque eu sou obrigada a compartilhar contigo, né, tu faz parte disso e tal, queria te agradecer e tal. E mandei o vídeo pra ele, pra contar da premiação, e só nessa hora é que eu me dei conta qual foi a edição que tinha sido premiada, que foi a edição de junho do jornal, que fala sobre finais de ciclos e recomeços. Eu vou me emocionar. Mas aí ficou tudo ainda mais simbólico para mim, sabe? E muito especial e muito significativo. E acho até por isso que eu não tinha dado a notícia antes, porque eu não tinha entendido ela assim em toda a sua completude, né? Essa edição de junho tem esse tema. Hoje em dia, toda edição do jornal tem um tema que guia, assim, né? Então, nem todo mundo que participa do jornal fala exatamente sobre esse tema, mas a gente tenta linkar tudo, assim, né? E trazer, enfim, textos e notícias e coisas que rodeiam esse tema para ser algo de interesse também das pessoas, né? E que leem, para ser uma leitura fluida, leve, gostosa. E esse tema especificamente de junho não era algo planejado, eu nunca tinha pensado em abordar esse assunto, né? Esses assuntos.
Mas junho foi a primeira edição que eu escrevi após o falecimento do meu pai. E, enfim, meu pai já era idoso, assim, né? Já tinha uma saúde muito debilitada. E ele foi internado no final de abril. Eu já tinha entregue para a gráfica a edição de maio, né? Então ela já estava pronta. E aí, enfim, ele veio a falecer e no meio daquele turbilhão, né, de coisas e sentimentos e tudo aquilo que eu estava passando ali, tentando entender e digerir, tinha a minha preocupação de eu tenho que fazer um jornal para junho, porque não é só um hobby mais ou uma paixão minha da escrita que eu vou dizer, peraí galera, agora me dá um tempinho aqui, 1, 2 meses, depois eu volto, né? Era realmente uma empresa, tinha muita gente, né? Vários clientes, parceiros que estavam junto, que estavam esperando a próxima edição e tal. Então tinha uma responsabilidade ali no meio de um luto, né? E isso me pegou muito forte, assim, porque eu pensava, eu não vou decepcionar as pessoas, né? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, independente de como vai ser feito, né? Assim, com todo o meu carinho e dedicação, mas eu vou ter que fazer, né? Vai ter que acontecer. E eu pensava, né? O jornal já estava com 32 páginas, né? E eu pensava, se esse jornal de junho tiver 10 páginas, só para eu encaixar tudo que eu preciso encaixar da melhor maneira que eu puder, tá ótimo. Se eu tiver 0 lucro e tiver um prejuízo, tá ótimo, tá tudo bem. Eu só preciso fazer o que eu tenho que fazer, né? E aí eu fiquei com isso na minha cabeça e passados uns dias, né? Eu precisei de um tempo, obviamente, para daí conseguir, sei lá, sentar na frente do computador e tentar organizar qualquer coisa, né? Porque primeiro precisava organizar muita coisa aqui dentro de mim. Eu senti que foi... A minha escrita é muito... Assim, cada jornal, ainda que tenha um tema ou qualquer coisa, tem muito de mim em cada edição. E muito, assim, do momento que eu tô passando. Às vezes as pessoas que leem não percebem, porque cada um lê com a sua ótica, sua perspectiva de mundo ou o que está passando no momento, mas fala muito de mim em cada mês, sabe? E aí eu não sabia como fazer isso em junho, porque eu não sabia como estar ali de um jeito leve, porque eu não estava leve, né? E, enfim, eu sei que eu parei, comecei a escrever, botar coisas no papel. E no meio daquela coisa arada toda, né, eu consegui ainda fazer algo muito bonito, sabe? Foi a edição mais bonita do Soul, de todas, assim, desde o começo do Soul, é a edição de junho. E aí quando eu falava pro Juan do prêmio, eu me dei conta que era essa edição que tinha sido premiada. E aquilo, eu tava no meio do Café Cultura. E ali eu desabei, assim, né? Porque me pegou de um jeito, assim, me desarmou totalmente. E ela fala do meu pai. Tem um texto, né? E eu tentei escrever, assim, de maneira bem poética e medindo muito as palavras, mas eu precisava botar aquilo pra fora, né? Então tem um texto que fala justamente daquele período que foram quase 10 dias de internação e a gente acompanhando ele, aquela espera, né, tão sofrida assim, né? E aquilo consegui colocar em palavras de uma maneira bonita, sabe? E eu senti que foi um espaço para tanta gente falar de finais de ciclos e recomeços, né? Não só de morte necessariamente, né? Mas, sei lá, do fim de um trabalho, fim de um relacionamento, ou... Tem muita coisa, assim, nesse jornal de junho, muito significativa. E muitas pessoas do bairro abraçaram esse momento comigo. Então, me senti também abraçada por todo mundo, sabe? Foi muito especial e é o meu xodó, assim, né? Depois veio julho, que é a minha edição, né, do meu aniversário. Março, que foi a edição de 1 ano, né, do jornal. Nada tem o mesmo gostinho do que isso aqui, sabe? Pra mim foi quase assim, tipo, uma coisa nossa, minha e dele. Assim, meu pai era muito ausente, assim, na minha vida, né? Por motivos de saúde mesmo. E eu sinto que depois que ele deixou de estar aqui, né, junto,
parece que a gente tá mais perto e começou com isso aqui, sabe? Eu não sei falar e tal. Eu sempre, quando eu converso assim sobre o Soul com algumas pessoas, tem muita gente que fala assim, eu acho que tu não tem ainda noção da grandiosidade que já é tudo isso, assim, né? Porque, sei lá, pra mim é o meu papel, a minha escrita, as pessoas que estão aqui dentro, porra, tem grandes empresários, mas é tipo meu vizinho de porta, ou é a dona do comércio que eu levo os meus filhos pra comprar não sei o quê. Então, tipo, é tudo muito assim aqui, né? Tem esse... acho que reflete muito o bairro, assim, né? Que o bairro hoje é quase uma cidade grande, mas com áreas de vila, né? De cidadezinha pequenininha. Então eu acho que na minha cabeça ainda é tudo muito assim, pequenininho, né? Tudo aqui meu, tem o meu toque e tal. E realmente hoje já tá com uma proporção assim que às vezes eu não me dou muito conta, né? Mas eu penso todo dia assim que, poxa, tomara que dure muito, sabe? E vira e mexe eu escrevo, né? E falo também isso, assim, né? Que seja eterno enquanto dure, né? Que eu tô curtindo, assim, cada dia, cada segundo, cada edição, né? E a gente nunca sabe quando vai ser o fim de qualquer coisa, né? Enfim, então... Isso também foi uma coisa que eu aprendi, assim, né? Sempre tentei viver bem intensamente, assim, aproveitar os meus dias e curtir. Eu acho que eu sou tão privilegiada, assim, de poder, né, usufruir de tudo isso aqui, de trabalhar com algo hoje que eu amo, de ter a minha família envolvida nisso, de ter toda uma comunidade curtindo isso junto comigo, né? Então, assim, eu realmente não sei quanto tempo isso vai durar. Que seja eterno enquanto dure, sabe? Por mim, que dure para sempre, mas eu tento curtir realmente todo mês, toda semana, todo dia. Cada cafezinho que eu tomo, cada reunião, cada troca de mensagem, eu tento estar ali com muita intenção, com muita presença. Nada é feito de qualquer jeito, sabe? Então, às vezes me toma muito tempo, né? Muitas horas, às vezes até alguns momentos em família, assim, né? Às vezes eu trabalho até mais tarde, mas eu faço com tanto gosto, assim, sabe? Às vezes tem um cansaço junto, mas é tão gostoso. Em algum momento, assim, quando eu vi que o negócio estava crescendo de uma maneira que talvez eu não esperava, assim, ou talvez não esperava tão rápido, né? Eu cheguei assim a me questionar, porque a gente que é mãe sempre vem com um saquinho de culpa, assim, né? Eu pensava, poxa, será que é isso mesmo, né? Porque, enfim, são escolhas, né? E aí eu pensava, né, meus filhos já estão maiorzinhos, mas ainda assim, né, eles brincam, daqui a pouco a minha menina já sai às vezes para almoçar com as amigas, daqui a pouco não vai querer nem estar fazendo muita coisa junto com a gente e tal. Será que é isso mesmo? Daí eu penso, cara, mas eu não consigo mais viver sem isso. Então a gente vai ter que dar um jeito de conviver tudo junto e misturado, sabe? Então é isso, assim, que eu... Assim, hoje, né, pensando em tudo que já aconteceu até aqui e agora, assim, acho que o Soul tá, inclusive, transcendendo planos, assim, né? Eu acho que tem alguém lá de cima que tá cada vez mais presente, assim, e orgulhoso e eu não acredito muito em coincidência, sabe? Então, assim, poxa, ganhar um prêmio, né? Tem tanta edição, foi essa... Tipo, tem alguma coisa aí, sabe? E eu me dedico demais, assim. Eu tô ainda descobrindo tudo o mais que eu posso fazer com tudo isso, né? Que já tem acontecido. E eu sou muito grata, assim. Esse prêmio veio também como uma validação, assim, né? Pessoal, primeiramente, assim. Porque eu acho que precisa de muita coragem, assim, pra gente... se dedicar realmente aos nossos sonhos, assim, né? Porque são muitas as incertezas, né? E as dificuldades, enfim, tem que ter muita persistência, resiliência mesmo e vontade de fazer dar certo, né? Então isso pra mim foi muito uma validação pessoal, mas também enquanto profissional, assim, de que eu tô num caminho legal, assim, de que tem muito ainda para fazer, que eu tô sabendo escolher muito bem os meus parceiros, que o caminho que eu tô traçando enquanto empresa também tá muito
no trajeto certo, assim, sabe? De estar me abraçando com pessoas que têm o mesmo propósito e valores que eu, empresas que trabalham da mesma maneira que eu. E é isso, eu queria agradecer, né? Esse prêmio foi incrível. Eu queria agradecer todo mundo que está comigo nessa jornada, assim, que tem sido muito bonita. Não apenas as empresas, mas também todas as pessoas que ficam já esperando o próximo mês, que me mandam mensagem, que estão lendo, ou que se sentiram tocadas por um texto em especial, ou qualquer coisa desse tipo, assim, né? Tá sendo uma jornada muito bonita.